E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai dar uma olhada na última parte dentro das reações de oxidação na química orgânica. A gente já estudou como calcular NOx em compostos orgânicos, o que é a oxidação na orgânica e também a oxidação em alcenos. Vamos dar uma olhada agora na oxidação em álcoois, primeiramente. Vamos lá. Bom, para fazer uma oxidação em álcoois, os reagentes que a gente vai utilizar são, em geral, o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, que têm respectivamente cores violeta e laranja. Lembrando aqui que quando eu digo oxidar no meu álcool, é aumentar ligações carbono-oxigênio. As condições para que essa oxidação ocorra são o meio ácido, H+, e a quente, com aquecimento, ok? Essas são as mesmas condições, os mesmos reagentes da nossa oxidação energética lá dos alcenos. Então não tem muita diferença aqui não, tá? Só com relação aos produtos que a gente vai ter, mas levando em consideração aquela oxidação energética. O produto que a gente vai obter vai depender exclusivamente do tipo de álcool que a gente tem. Como assim? A gente pode ter a classificação lá de álcool primário, secundário, terciário. Vamos lembrar. Álcool primário é aquele álcool que está ligado, né? O OH está ligado num carbono primário. Ou seja, aquele carbono está ligado a um ou nenhum outro carbono. Um álcool secundário está ligado num carbono secundário e um álcool terciário em um carbono terciário. Se o álcool for primário, primeiramente a gente vai sair de um álcool e vai gerar um aldeído. Só que essa reação pode continuar acontecendo e o meu aldeído virar um ácido carboxílico. Então a gente pode ter aí a sequência dessa reação de oxidação. E aí paro aqui. Agora, se o meu álcool for secundário, a gente vai ter a formação de uma cetona. E se o álcool for terciário, não ocorre reação de oxidação com ele, já que ele não vai poder aí aumentar suas ligações carbono-oxigênio. Lembra que eu consigo quebrar fácil, né, se a gente for considerar tanto a ligação dupla quanto ligação carbono-hidrogênio. Isso daí dá para quebrar. Carbono-carbono é mais difícil, tá? Por isso que aí a gente não vai conseguir ou vai ter produtos diferentes. Vamos analisar com alguns exemplos aqui. Olha só. A gente tem aqui, ó, primeiramente, nós temos um álcool primário. Por que nós temos um álcool primário? Esse OH está ligado nesse carbono, e esse carbono está ligado apenas a um outro carbono. Então, esse carbono é um carbono primário, consequentemente, nós temos aqui um álcool primário. Quando eu coloco esse álcool primário na presença e nas condições para fazer a oxidação, a gente tem aqui a formação de um aldeído, ok? Perceba que aqui a gente tinha apenas uma ligação carbono-oxigênio, aqui agora a gente já tem duas. E se a gente colocar novamente, né, reagentes para que isso aconteça, eu vou passar a ter um ácido carboxílico. Então aqui eu tinha duas ligações carbono-oxigênio, aumentei agora para três ligações carbono-oxigênio. Agora, se a gente tem aqui, nesse caso, nós temos um álcool secundário. Por quê? Esse OH está ligado nesse carbono e esse carbono está ligado a outros dois carbonos. Ele é um carbono secundário, então álcool secundário. Para eu poder fazer aqui a minha oxidação, aumento ligação carbono-oxigênio. Gerei uma cetona. Perceba que eu não consigo passar disso porque aqui eu vou ter ligação carbono-carbono, que eu não vou romper, e aqui também não vou romper. Aqui eu já atingi o máximo que dá, que eram as duas ligações disponíveis, ok? E se eu tiver um carbono terciário, como é o caso aqui, nós temos um álcool terciário. Esse carbono está ligado a outros três, por isso que ele é terciário e o álcool também. Então, só concluindo, né, a gente não consegue ter o álcool quaternário, ok? Então a gente só tem essas três possibilidades. E esse composto aqui não reage, não sofre oxidação. Por quê? Justamente porque eu já tenho aqui três ligações carbono-carbono, eu não posso romper nenhuma delas. Então não tem como eu aumentar ligação carbono-oxigênio aqui, ok? Esse primeiro exemplo que eu usei, tá aqui o propan-1-ol, que gera o propanal e o ácido propanóico.
Aqui o propan-2-ol, que dá origem à propanona. E esse daqui é o meu metilpropan-2-ol, ok? Que não sofre reação. Beleza? Então, temos aqui os 3 exemplos. Se você analisar o álcool por si só, então você vê aí se dá para aumentar carbono-oxigênio as ligações. E aí você vai fazendo até aumentar o máximo sem romper ligações carbono-carbono. Ok? Então, temos 3 exemplos aí. Tem alguns detalhes importantes para a gente analisar ainda nos álcoois. Vamos lá. Por exemplo, o único caso que pode ser um pouquinho diferente é o caso do metanol. Então, o metanol é um álcool primário, é o menor álcool que a gente tem, o metanol. Quando ele sofre uma oxidação, ele passa a formar o metanol. Então, de álcool virou aldeído. Seguindo essa oxidação, ele vai gerar o ácido metanóico. Só que a diferença do ácido metanóico para todos os outros ácidos carboxílicos é que aqui eu ainda tenho uma ligação carbono-hidrogênio que eu posso oxidar. Então, eu posso, nesse caso apenas, do metanol, seguir oxidando e depois do ácido metanóico eu gero o chamado ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido aqui, a gente já estudou lá na inorgânica, é um ácido instável e quando eu coloco ele em meio ácido, como já é a condição para essa reação acontecer, ele se decompõe. Então, ele vai virar gás carbônico e água. Então, o caso do metanol é o único em que, quando eu oxido, eu chego em gás carbônico. Os demais não acontecem isso porque eu paro aqui no meu ácido carboxílico, tá certo? Então, um caso especial. Não é comum aparecer, mas pode. Então, só para a gente ter conhecimento aí. Agora, o que é muito importante que a gente saiba e que é muito recorrente, essa reação que a gente vai ver agora. Perceba que aqui nós temos o etanol. É um álcool primário e é o álcool que está presente em qualquer bebida alcoólica, seja cerveja, vinho, enfim, qualquer uma dessas bebidas alcoólicas, elas são alcoólicas por conta desse álcool aqui, ok? Bom, o etanol, quando sofre oxidação, por exemplo, aqui igual está acontecendo em cima, por ser um álcool primário, o primeiro estágio da oxidação é para formar esse composto aqui. Então, de etanol, ele vai para etanal. Essa substância é a substância responsável pela ressaca que a gente tem aí no dia seguinte, quando tem um consumo excessivo de álcool. Por quê? Para o organismo eliminar esse etanol, uma das etapas, né, da produção, da eliminação disso, é transformar o etanol em etanal. E é justamente essa substância que é mais tóxica comparada com o etanol, que dá todos os sintomas aí de mal-estar, de enjoo, de cabeça ruim, o corpo fica ruim por conta da produção dessa substância, ok? Uma das formas de evitar essa transformação, ou mesmo de evitar a formação de uma grande quantidade de etanol, é justamente moderando no consumo de álcool e também alternar aí a ingestão de bebidas alcoólicas com água. A água ajuda aí na eliminação do etanol e não deixa com que você tenha ressaca, por exemplo, no dia seguinte, ok? Lembrando que o etanol também favorece aí, né, esse álcool nas bebidas, favorece com que a gente elimine através da urina uma grande quantidade de líquido. Então, parte dessa dor de cabeça tem a ver também com a desidratação do corpo. E aí você perde água porque você urina muito e, além disso, seu corpo transforma esse etanol em etanol, ok? Então, ficar atento aí, uma das formas de ajudar a reduzir esses efeitos colaterais aí. Lembrando que aqui a gente aconselha o consumo, né, realmente para maiores de 18 anos. E o etanol pode também sofrer oxidação. E aí, quando ele sofre oxidação, ele vira esse ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, presente no vinagre. A palavra vinagre, inclusive, tem origem aí por conta da sua origem. Vinagre significa vinho azedo. O que significa um vinho azedar?
Eu coloquei aqui esse oxigênio atômico porque qualquer reagente que a gente use aí que promova a oxidação do meu composto vai fazer com que ocorra essa transformação. Na garrafa de vinho, por exemplo, nós temos o etanol que dá o teor alcoólico para a bebida. Só que quando essa garrafa não está vedada corretamente, acontece que o oxigênio presente no ar oxida o etanol, a etanol e depois a ácido etanóico. É aí que o vinho estraga, ele fica azedo, porque eu perco o teor alcoólico e transformo ele nessa substância ácida que faz parte aí do vinagre. Por isso que é muito comum, principalmente para garrafas mais antigas, em que eu tenho rolhas de cortiça, eu tenho que guardar a garrafa levemente inclinada. Por quê? O vinho vai umedecer essa cortiça e ela vai expandir. E ela vai impedir que entre ar na garrafa. A partir do momento que você abre a garrafa, mesmo que você não consuma tudo, se você tampa ela e mesmo pode tampar muito bem, o ar que vai estar lá dentro pode estragar o vinho, pode mudar um pouco do sabor do vinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O mais adequado é não ingerir toda a garrafa de vinho, guarde esse vinho numa garrafa menor, porque aí quanto menos contato com o ar, menor a chance de estragar por conta disso daqui, ok? Hoje em dia, muitas garrafas já não vêm mais com rolhas de cortiça, aí vem com rolhas de borracha, por exemplo. E aí eu não tenho mais essa necessidade de guardar inclinado, já que a borracha não permite essa entrada do ar. Mas aí fica um detalhe aí para que você consiga conservar melhor o vinho. E além disso, quando a gente está falando de conservação, também guardar na geladeira retarda essa reação. Lembra que quando a gente esquenta, a gente está acelerando uma reação. Então, guardar na geladeira também pode ajudar a manter o seu vinho por mais tempo, ok? Isso se ele não estiver num ambiente adequado. Se ele estiver num ambiente mais quente, aí sim eu posso estragá-lo mais rapidamente, ok? Qualquer vinagre, seja vinagre de arroz, maçã, enfim, qualquer um deles, eu tenho aí justamente esse ácido aqui. Mas digamos assim, o primeiro vinagre, o vinagre surgiu por conta desse vinho que azedou, que foi oxidado pelo oxigênio do ar, ok? Então, essa reação aqui é extremamente importante, né? Esses pedaços de reação aqui são muito importantes que você saiba. Os exercícios são muito recorrentes ao cobrar exatamente essa transformação aqui, de etanol em etanol e, por fim, em ácido etanóico, ok? Outra reação que é muito importante também que a gente conheça é a reação do bafômetro, principalmente os bafômetros caseiros que a gente faz, inclusive em laboratório, aqueles testes de bafômetro. O que acontece? No bafômetro, o etanol que está presente aí na respiração quando a gente elimina, né? Então você fez a ingestão desse etanol, seu corpo absorve, ele vai para sua corrente sanguínea. E na hora que esse sangue passa pelo pulmão, parte desse álcool pode sair junto com a sua respiração. Por isso que na hora que você sopra o bafômetro, você está fornecendo aqui etanol, ok? Esse etanol vai entrar em contato com o dicromato de potássio, que é essa substância aqui. Essa substância é laranja, tá certo? Aqui nesse caso, a gente tem o cromo, que dá a coloração laranja para esse composto, e nesse caso o NOx dele aqui é mais 6, tá certo? Essa reação, quando ela é feita em meio ácido, tá aqui ácido sulfúrico, vai dar origem aqui a esses produtos. Perceba que o meu etanol, nesse caso, fez com que se oxidasse até ácido etanóico. Tem exercício, e aí tem que tomar cuidado, não adianta decorar essa reação, porque tem exercício que ele não oxida até ácido etanóico, como a gente viu aqui, ele para aqui no etanol, não importa, tá? Só que aí eu vou mudar um pouquinho os coeficientes estequiométricos, então tem que ficar atento a isso. Bom, formei aqui ácido etanóico, só que pro etanol oxidar, alguém tem que reduzir. O cromo, que aqui era mais 6, agora vai formar aqui o sulfato de cromo 3. Ele vira cromo 3+, tá certo? Dessa forma, o cromo reduziu, ele muda de cor. Então, antes ele era laranja, aqui eu tenho a formação de uma substância verde.
Lembrando que essas outras aqui não tem cor. E aqui, mesma coisa. Então, tem apenas uma coisa laranja, que quando eu borbulho etanol, forma um composto verde. Assim, pela mudança da coloração, eu posso dizer se uma pessoa está embriagada, já que, se ela não estiver embriagada, essa reação não ocorre e, consequentemente, a mudança de cor também não ocorre, ok? Então, fique atento a isso, tá certo? O etanol oxidou, o dicromato aqui vai reduzir de mais 6 para mais 3, ok? Qualquer que seja o produto, seja ácido etanóico ou etanol. Também essa reação aqui é muito comum aí de ser cobrada em exercícios que pedem que você esclareça como funciona o bafômetro. Beleza? Bom, depois de ver oxidação em álcoois, a gente agora vai dar uma breve estudada nas chamadas oxidação de aldeídos, tá certo? Naquele esqueminha que a gente viu, a gente já viu a oxidação dos alcenos, dos álcoois, agora a gente vai para os aldeídos. Lembrando que aldeído faz par com cetona, e é muito interessante porque cetonas não sofrem oxidação, mas aldeídos sim. Assim, eu consigo diferenciar um do outro. Lembrando que um aldeído e uma cetona são isômeros de função. Então, se eu tenho dois compostos aí diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular, e eu preciso diferenciar um do outro, eu sei que pode ser aldeído ou cetona, uma das formas é fazer essa oxidação. Se eu perceber que ocorreu oxidação, é um aldeído. Se eu perceber que não ocorreu, é porque é uma cetona. Tá? Então, é muito utilizado aí como reação de diferenciação. E são duas as reações de diferenciação mais famosas. A primeira é com o chamado reativo de Tollens. O que é esse reativo de Tollens? É quando eu uso nitrato de prata, que é um sal dissolvido em água, né? Um sal que é branco, quando eu dissolvo em água não tem cor, em meio amoniacal, por exemplo, hidróxido de amônio. Quando eu faço essa reação, eu tenho aqui ó, o meu aldeído, quando eu coloco ele com o reativo de Tollens, aldeído, na próxima etapa, né, ele tem aqui ó, 2 ligações carbono-oxigênio, próxima etapa, 3 ligações, ele vira um ácido carboxílico. Mas, como eu não consigo observar a mudança de cor de um para o outro, eu vou observar isso daqui. Eu tenho a formação de prata metálica, e isso se a reação acontecer. Essa prata metálica é chamada aqui nessa reação, forma o chamado espelho de prata, ok? O que é isso? Eu tenho aí a formação de um brilho metálico no meu recipiente onde eu realizei essa reação. E aí eu consigo saber que foi oxidado. Então, formei o espelho de prata, eu tenho aí a minha reação que aconteceu de oxidação do aldeído. Outra reação também, né, que eu posso fazer é com o reativo de Feeling. O que é isso? É um sulfato de cobre 2, que é um sal azul, e na presença de tartarato duplo de sódio e potássio em meio alcalino. É um nome difícil, você não precisa guardar, assim como esse daqui não precisa saber quais são os reagentes, mas saber que eu posso oxidar aldeídos. Essa é a coisa mais importante. O que vai acontecer nesse caso? Aqui a gente tem o nosso aldeído na presença do sulfato de cobre 2, que é um sal solúvel em água, mas deixa uma coloração azul, em meio básico, né? Aqui é meio alcalino, e aqui está o meu tartarato duplo de sódio e potássio. Eu promovo a oxidação do meu aldeído ácido carboxílico e eu formo esse sólido aqui. Esse daqui é o óxido de cobre 1. Esse óxido de cobre 1 é um sólido vermelho tijolo. Então, eu saio de uma solução que era azulada e formo um precipitado vermelho tijolo. Se eu formei isso, é porque essa reação aconteceu, então eu posso falar que eu tenho um aldeído, ok? Então, tá aí duas reações que eu posso usar para diferenciar um aldeído de uma cetona. Às vezes, o exercício já traz quais são os reagentes, você não precisa ficar escrevendo, você tem que apenas explicar o que formou no sentido de produto orgânico, ok? E também falar aí por que você observou essa mudança na coloração, por exemplo, beleza? Resumindo tudo que a gente viu de reações orgânicas, vamos lá. O que é fundamental que você guarde para que te ajude aí em qualquer exercício? Guarde que oxidação significa aumento de ligações carbono-oxigênio. Então, no nosso esqueminha,
Aqui eu tenho 0 ligações carbono-oxigênio, 1 ligação, 2, 3 e por fim 4. Fazendo essa oxidação, então, nesse sentido, se eu vou reduzir, eu volto aqui, tá bom? Então, fica aí esse detalhe. Retomando lá desde a primeira. Quais são as funções? Alceno, álcool, aldeído ou cetona, ácido carboxílico e gás carbônico. Lembrando que não são todas as reações que eu faço que eu consigo chegar lá no NOx máximo do carbono, beleza? Então, lembrando que a gente viu. Primeiro, uma oxidação branda, eu transformo de alceno para álcool, né? O nosso diol vicinal. Se eu tenho uma ozonólise ou uma oxidação energética que gera cetona, eu posso sair de um alceno ou de um álcool e eu paro aqui nesse estágio. Tá? Lembrando que cetonas não oxidam, parei nelas. E a ozonólise, eu paro aqui no meu aldeído e cetona. Se eu tenho uma oxidação energética, eu posso sair lá do meu alceno e formar até aqui um ácido carboxílico. Ou eu posso sair aqui de um álcool, também formar aqui, ou até uma cetona, enfim. Depende da situação que eu vou ter. Agora, por fim, o último caso é a chamada combustão. As reações de combustão são reações de oxidação, tá certo? A gente oxida os produtos orgânicos, só que a combustão tem um tratamento especial, e é por isso que a gente vai ter um vídeo só para reações de combustão, para que a gente fale melhor sobre elas, ok? Sabendo esse esqueminha aqui de aumentar as ligações carbono-oxigênio, não tem erro, garanto que você vai conseguir responder aí a grande maioria dos exercícios sem qualquer dúvida, beleza? Bom, a gente fecha a nossa aula de reações de oxidação aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Vamos fazer exercício agora. Tchau, tchau.